Olá, meu nome é Juliana Garcia e nesse vídeo nós vamos começar a verificar a aplicabilidade de algumas técnicas de resolução de questões. Esse vídeo é, na verdade, a continuação da aula sobre Zabala, que é uma aula que tem no curso de autores contemporâneos da educação, e no intensivo pedagógico, toda vez que a gente tem aula sobre um assunto, eu seleciono de 1 até 3 questões daquela aula em que é necessário, mais do que o conhecimento, você precisa saber que técnica foi utilizada naquela questão para tentar fazer você errar. Com certeza você já deve ter chegado em uma prova com um domínio muito grande no conteúdo, vai para a questão bem confiante e quando chega o gabarito você não entende o que aconteceu, já que você tinha certeza do que você estava fazendo. É por isso que só estudar não é suficiente, ter resumos não é suficiente, ler livros não é suficiente. É necessário que você alie o seu conhecimento, aquele que você já tem, com as estratégias que são utilizadas pelos elaboradores para fazer você errar no dia da prova. Mas vamos deixar de falar e agora nós vamos começar a analisar duas questões e vamos perceber quais são os melhores caminhos, as melhores estratégias ou principalmente quais são as palavras, os itens e também as formas utilizadas para você errar. A primeira questão é uma questão da Consulplan de Congonhas, é de 2010. Antes de eu começar a falar sobre a questão, eu quero também deixar claro que nesse momento, o momento da resolução, nós não estamos explicando conteúdo. O conteúdo ele está explicado já nas aulas, no material de apoio e também nas questões. O vídeo, quando nós vamos falar de questões, nós estamos falando especificamente de técnica. É por isso que agora eu vou explicar somente os critérios que serão necessários para você entender a técnica utilizada. A questão vai dizer, então, estabelecer um ambiente e determinadas relações que facilitem a autoestima e o autoconceito é fundamental para a aprendizagem. Então, a questão utiliza uma citação do Zabala. Assinale as afirmativas. Nesse momento, também já é necessário que você verifique aqui embaixo que ele vai dizer assinale a alternativa correta. Quando você vê esse tipo de questão, a primeira coisa que você tem que olhar, mesmo antes de analisar, você vai verificar o que é que a questão vai querer. Aqui, ela vai querer a alternativa correta, ela já está escrita ali, assinale a alternativa correta. Em seguida, você vai olhar como está estruturado as alternativas. Então, ele vai querer fazer aquele jogo de o que é certo e o que é errado. Então, alguma questão vai contradizer, alguma pode complementar, alguma pode afirmar, alguma pode contrariar o sentido. É esse tipo de conteúdo que ele vai solicitar. Então, perceba que para resolver essa questão, primeiro, eu preciso saber o conteúdo, pelo menos um aspecto geral. E segundo, eu preciso entender de estratégia, eu preciso entender do raciocínio da questão. Então vamos começar a analisar o item, lembrando sempre que quando vamos resolver essas questões, primeiro nós verificamos quais alternativas estão corretas. Sempre o que está falso, o que está verdadeiro, o que está correto, o que está incorreto. Só no segundo momento é que nós vamos para as alternativas. E aí eu também vou te mostrar o que a gente faz nas alternativas. O primeiro item vai dizer, para aprender é indispensável que haja clima e ambientes adequados, constituídos por um marco de relações e que predominam a aceitação, a confiança, o respeito mútuo e a sinceridade. Então, essa informação eu já estudei, é isso mesmo, é verdadeiro, então eu vou deixar essa questão como verdadeiro. Na prova eu já deixaria ali ou um C ou um V, de certo ou verdadeiro. O 2 vai dizer, a aprendizagem não é potencializada quando convergem as condições que estimulam o trabalho e o esforço. Esse tipo de questão nós temos que verificar duas coisas. O não, ele é muitas vezes utilizado em concursos para fazer errar. Quando ver um não, você deve parar e prestar atenção se a frase faria mais sentido com ou sem essa palavra. Então, a aprendizagem é potencializada quando convergem as condições que estimulam o trabalho e o esforço, ou as aprendizagens não são potencializadas. Então, nós já estudamos, ou nós temos uma compreensão que perceba que esse conteúdo, se você tiver uma leitura da educação atual, você consegue responder. Então, elas são potencializadas sim. Então, essa questão está errada. O erro aqui é um não. Então, eu circularia o não para não esquecer caso eu voltasse a analisar. Eu tenho que lembrar por que eu coloquei errado. Então, eu circulo o não e coloco ali um errado. E a próxima alternativa é preciso criar um ambiente seguro e ordenado que ofereça a todos os alunos a oportunidade de participar num clima com multiplicidade
de interações que promovam a cooperação e a coesão do grupo. Assinale a alternativa correta. Nós já tínhamos visto essa última informação. Lembra que eu falei que o 2 está errado? Eu tenho certeza que o 2 está errado. Eu tenho convicção que o 2 está errado. Então, quando eu vou para as alternativas, eu não vou ler todas as alternativas. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar do meio qualquer alternativa que possa gerar algum tipo de confusão. Como que eu faço isso? Retirando todas as alternativas que usam o 2. Então, a alternativa B fala o 2, a alternativa C fala o 2 e a alternativa D utiliza o 2 também. Então, perceba que a B ele vai utilizar o item 2 falando em complementar. Então, o 2 ele está errado, ele não vai complementar nada. O C vai falar também que o 2 complementa, o 2 está errado, ele não complementa. E o D vai também utilizar o 2 falando nessa ideia de complementar. O 2 ele só estaria certo em alguma alternativa se ele citasse que o 2 está errado, que o 2 não cabe, ou que o 2 não é verdadeiro. Se usa essa intenção de o 2 contribui, colabora, ele adiciona, ou qualquer item que dê essa intenção, então ele está errado. Então, como eu já selecionei algumas que eu não vou analisar, ficou para mim a A e a E. A A vai dizer que o 1 contradiz o enunciado da questão. Então, perceba que ele está tentando verificar se você compreende a relação entre questão e alternativa. Nesse caso, é um caso que vai depender sim da interpretação de texto, muito mais de interpretação de texto do que do conhecimento em si, porque você tem que perceber a relação e a continuidade do raciocínio. Para agilizar esse vídeo, vamos entender que nós já fizemos novamente a leitura de um item, do 2, e os dois complementam sim, eles têm relação, então eu já sei que a A está incorreta. Só para conferir, vamos lá para a E verificar o que ela está dizendo. A E vai dizer a afirmativa 3 complementa o sentido da afirmativa 1. E é isso mesmo, você vai poder conferir essa informação analisando a questão que está no material de apoio do intensivo pedagógico. A segunda questão é uma questão de 2008, ela é da SEDUC SP e vai dizer: Zabala afirma que a resposta à função social que deve exercer o sistema educativo é o único meio para poder entender a pertinência e a relevância dos conteúdos disciplinares que devem ser objeto da aprendizagem e, como resultado dessa função, definir a melhor maneira de apresentar os conteúdos. Então ele utiliza novamente uma citação. Ainda segundo o autor, a definição da função social do ensino reveste de complexidade, pois perceba que ele dá uma introdução que contextualiza, no entanto, o que ele quer saber. Existe uma complexidade na função social do ensino. Qual é essa complexidade? Onde está essa complexidade? E ele vai me dar alternativas. Normalmente, todas as alternativas elas são construídas com uma lógica. Uma é certa e as outras, ou eu vou pegar conceitos de outras questões, de outros assuntos, ou eu vou inserir fragmentos que tornem elas erradas. Então, quando a gente analisa a alternativa, é necessário sim que a gente saiba o conteúdo, mas é necessário mais ainda que a gente entenda quais são esses fragmentos e nós vamos analisar alguns neste momento. A alternativa A, ela vai dizer que a complexidade está na inexistência de um corpo de conhecimento considerado transcendente ao momento histórico e à própria sociedade. Dificulta o processo de revisão de modelos de sociedade. Então ele diz que não existe esse corpo de conhecimento, que o problema da função social é que nós não temos conhecimento. Isso não faz muito sentido, mesmo se você for refletir, mas aí a pessoa ainda ficaria em dúvida se ela não soubesse da probabilidade que existe a palavra existir e inexistir. Então toda vez que tiver essa ideia de ou seja, crítica, é algo crítico. A crítica, não tem crítica. Existência, de existir. Inexistência, de não existente, de não existir mesmo. Então, as alternativas, quando elas apresentam esse tipo de palavra, você tem que ficar atento, porque são muito utilizadas para confundir na hora da prova. Então, aqui mesmo se você não tiver certeza, eu tenho certeza, mas vamos levar em consideração que na hora da prova você ficaria um pouco em dúvida, mas você localizou a palavra inexistência. Você vai ver que fazendo a leitura, mesmo muitas vezes, parece um pouco sem sentido. Ela não é uma leitura que traz alguma conclusão ao final, então você deixaria registrada essa informação para analisar no fim. A alternativa B vai dizer que a intervenção na melhoria dos âmbitos da pessoa e da sociedade exige objetivos que não ultrapassem a realidade que se quer melhorar.
Aqui de novo o não é colocado, você poderia retirar o não, fazer a leitura para verificar se faria mais sentido sem o não. No entanto, vamos analisar o que ele acabou de dizer? Ele diz pra gente que os objetivos não devem ultrapassar, não podem ser maiores, então eu não posso fazer um objetivo para melhorar. E se você pensar bem em objetivo, fazer um objetivo que mantenha tudo da mesma forma, ele não faz nenhum sentido e é por isso que está errada de qualquer forma essa alternativa. A alternativa C e a alternativa D, ela vai usar uma palavra que toda vez que aparecer em prova, você tem que analisar ela. E 90% das vezes a alternativa vai estar incorreta por causa dela. A palavra se chama prescindir. Prescindir é uma palavra que muitas vezes passa sem o concurseiro prestar muita atenção, principalmente quando está no começo dos estudos. No entanto, ele tem aquela ideia de não precisa. Então, toda vez que você ver a palavra prescindir, escreve em cima dela, não precisa. Agora vamos ler então as duas alternativas para ver o que foi que o prescindir fez com ela. A alternativa C vai dizer que no ensino, qualquer atuação deve prescindir, não precisa, da expressão de ideias de pessoas e de sociedade. Então, ele trouxe um sentido muito diferente para aquele que a gente costuma utilizar na educação e é por isso que está errado. A D vai dizer, não precisa aprofundar um processo de elaboração das finalidades educativas, então também fica muito fácil. Preste atenção porque uma vez também já apareceu o não prescindir. Então, ele era uma negativa ao não precisa, o que se tornaria precisa. É muito raro aparecer isso, mas se aparecer, lembre. Se eu estou negando, ou seja, se não prescinde, se eu estou negando esse não precisa, quer dizer que ele precisa. Então, preste atenção também se não tem o não junto. E por fim, a alternativa que quase sempre a gente deixa no final, afinal, o que nós estamos vendo aqui não é o conteúdo, e sim as técnicas, o que você deve observar, como que você vai conseguir fazer uma leitura mais rápida. Ela fica no final porque aqui pra gente ela é isso mesmo. Ela é a confirmação de toda a análise. Então, se eu identificar na última que realmente está certo, é porque eu analisei tudo corretamente. Então, vai dizer, a escola é obrigada a viver em constante estado de reinterpretação das finalidades educativas em função de novas variáveis que aparecem em novos referenciais explicativos. Ou seja, a escola tem que estar atenta a tudo que está acontecendo e os seus objetivos, eles são flexíveis, porque eu tenho que atender essas novas necessidades. Essa é a função, é uma das funções atuais da educação. Mas perceba que depois que eu verifiquei todos os itens, mesmo se eu tivesse dúvidas, essa alternativa, ela traria todas as certezas que eu preciso para assinalar o gabarito e com isso eu reduziria pelo menos 90% da minha ansiedade. Espero que você tenha gostado. Por hoje é só. Te espero então no próximo vídeo no YouTube, no curso lá do Intensivo Pedagógico e nos nossos vídeos de análise de questões. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.